Título: Perseguições. Esse texto do livro é muito interessante porque vai colocar em discussão algo que eu nunca imaginei. Bom, que competições são algo interessante e muito legal, porque elas colocam ali para o sujeito um modo de estimular uma aferição de valor, né? Um modo de medir, né, seu valor. E ela vai dizendo que a partir do momento que você vai colocando isso, né, para vou competir para medir o meu valor e não sei o que, não sei o que lá, você também vai se estimulando a crescer, a vencer metas, a vencer desafios, a vencer questões que antes você achava que não eram possíveis. Isso tudo numa perspectiva saudável. Ela diz que isso é legal, que isso é interessante e que pode ser bom para o sujeito, fazendo até com que ele desenvolva recursos que dentro dele que ele nem sabia que tinha. E que essas competições elas dignificam o homem, né? Faz ele alcançar um crescimento honrado, sabe? Digno. O grande problema, segundo ela, é quando a pessoa não está preparada para competir de uma maneira ética. A grande questão no problema das competições é a pessoa não estar pronta para competir de uma maneira ética e acabar entrando em litígios vergonhosos, terríveis, devido a ela não tá pronta para isso fazendo com que ela optasse por vias erradas, vias criminosas, vias imorais, né? Ocasionando aí, gerando esses litígios. Porque essas pessoas, elas não estão preocupadas com o crescimento que essas competições podem lhe proporcionar. Não estão interessadas no desenvolvimento, não estão interessadas na parte nobre disso. Não, elas só estão interessadas em vencer, para promover o seu nome, para promover a sua imagem. Mesmo que ela não seja de um vitorioso honrado, que realmente lutou uma batalha justa, sabe? Foi, na verdade, uma vitória falsa, uma vitória vazia, uma vitória antiética. Então, isso é muito interessante. E vai além. Ela fala que essas pessoas, quando não conseguem vencer, acabam se colocando até numa posição de inimigos daqueles que venceram no seu lugar. Vamos dizer assim, com as minhas palavras, num lugar de inveja, de se eu não venci, esse também vai perder e vai se arrepender de ter ganhado no meu lugar, sabe? Algo assim desse gênero. Lembrando que aqui não é só, esse tema não é só do contexto esportivo, ela está falando de todo e qualquer meio de competição. Bom, e ela ainda vai falando que essas pessoas, esses competidores não éticos, vamos chamar assim, acabam se tornando, às vezes, verdadeiros perseguidores dos seus adversários, porque tomam eles como inimigos e não como adversários de uma maneira ética, né? Vira inimigo, vira perseguição. E aí isso vai se juntando com as questões espirituais, porque às vezes essas pessoas que esses competidores não éticos encontram são
pessoas com que eles tiveram conflitos no passado e com os quais no passado gerou vingança. E aí isso vem nessa vida, nessa tentativa de vingança atual, através dessas competições em que ele vai se colocando de uma maneira não ética e mirando aquele sujeito como um inimigo e não como um adversário. E ela ainda diz que são pessoas que estão corroídas pela inveja, pelos ciúmes e que, enfim, utilizam de recursos nefastos, muitas vezes para fazer com que seus inimigos percam ou caiam. E ela fala que ninguém está livre de não ter perseguidor, né? Não ter a chance de alguém cruzar o seu caminho e de ser esses competidores não éticos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Até mesmo Jesus esteve sujeito a esses perseguidores. Que quando esses perseguidores, né, que quando nos veem crescendo, nos desenvolvendo, alcançando etapas e estágios elevados, éticos, benevolentes, honrados, eles ficam com inveja e querem te trazer para baixo e querem que você fique no mesmo lugar que ele. Bom, e o que os competidores éticos devem fazer? A Joana assevera pedindo para não caírem na armadilha dos perseguidores, para não se tornar como eles, não ser como eles. Ela diz que os competidores éticos, eles cresceram porque elegeram o amor como sua prioridade. Então, ela fala, exerça esse amor. Exerça isso no seu caminho. Não se deixe intoxicar pela inveja, pela maldade, pela raiva, pela arrogância desse competidor não ético. Ela pede para que os éticos sejam vigilantes, que eles sejam tolerantes, compreensivos, tenham paciência, mas isso não quer dizer ser bobinho, isso não quer dizer ser ingênuo, quer dizer se colocar na posição daquilo que fez você chegar até lá e não descer para nenhuma batalha e não descer para nenhuma perrenha não ética. Se mantenha nos seus valores, se mantenha naquilo que prega, naquilo que você se sintoniza de bom e de certo, né? De ético. Se mantenha nesse mesmo nível elevado e não desça para esse nível não ético usando das mesmas ferramentas e das mesmas toxicidades, porque aí você vai estar se contaminando e se deixando levar e fazendo o que o inimigo quer, que é você cair e se tornar igual a ele, não crescer e assim a vingança dele se completar. Então ela finaliza relembrando que um dia esses perseguidores se tornarão nossos amigos, em espírito, né? Espiritualmente, chegará um tempo em que todos nós seremos amigos. Então, que nós tenhamos isso em mente, que essa perseguição, que esse lugar que não ético que ele se coloca, diz muito sobre ele, mas não precisa dizer sobre nós. Se escolhermos prosseguir na maneira ética, na maneira elevada e num sentido de um amor firme que, como Jesus, instituía o que era certo e errado e seguia, e não de um amor punitivo ou, enfim, né? Ser ou
o que eu quero dizer para também não ser um amor bobinho, em que vai acreditar que o perseguidor, de repente, nossa, ele ficou bonzinho e tudo mais, e acaba se deixando cair numa armadilha novamente. Não é isso. É um amor consciente, uma benevolência consciente, de se colocar numa posição de benevolência, mas sem se iludir em relação à natureza do outro, né? É difícil dar um exemplo, uma situação específica, porque vai depender muito, mas eu acredito que a partir dessas colocações já dá para ter uma ideia e uma interpretação acerca de como aplicá-las nas situações diversas da vida. Mas não tomem esse único exemplo como uma verdade absoluta. Estudem, pesquisem, leiam vocês mesmos o livro No Rumo da Felicidade. Sejam guiados pela sua própria mente, pelo seu próprio entendimento. Meu objetivo aqui é uma inspiração, trazer o conhecimento do Espiritismo a todos, mas também sejam autônomos, né? E busquem o conhecimento vocês também na fonte, para entender melhor se assim necessitarem.